Lucas 24. Nós vamos ler e nós vamos orar. Diz assim, olha. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Eu vou repetir essa parte aqui, porque eu quero que você grave no seu coração. Os olhos deles estavam como que? Impedidos de quê? De reconhecer. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele, Jesus, lhes perguntou: do que se trata? Ou do que você está falando? De que coisas foram essas? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Vou repetir esse trecho aqui, olha. Nós o quê? Esperávamos que fosse ele que fosse redimir Israel. Eles esperaram. Mas o que eles esperaram não aconteceu. Aí continua, verso 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele, Jesus, lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos dele o quê? Veja, os olhos primeiro foram impedidos. E agora aqui os olhos se abriram. Primeiro foram impedidos, os olhos foram fechados. Mas agora os olhos se abriram. E não está falando dos olhos físicos aqui, certo? Está falando de os olhos que nos dá discernimento, que nos dá entendimento. A Bíblia diz que é os olhos do entendimento. A cegueira de entendimento. Certo? Aí diz que agora os olhos abriram. Não mudou, a mesma pessoa. Continuava Jesus. Mas horas não percebeu Jesus, depois percebeu. Quando partiu o pão, olha o que diz, verso 30. Depois partiu o pão e o deu a eles. 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram quem? Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade
que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Voltaram para onde? Quando os nossos olhos são abertos, a gente volta para Jerusalém. Onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha o quê? Reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Olhe, feche seus olhos e ore comigo. Pai, obrigado, Senhor, pela tua bênção, pela tua graça já manifestada aqui nessa noite. Mas pedimos uma porção de graça, que o Senhor venha com toda a graça, toda a unção para esse momento. E, ó Deus, libere essa palavra no nosso coração. Ó Deus, que a nossa mente seja iluminada, que os olhos do nosso entendimento se abram, Senhor, e que a gente possa enxergar aquilo como de fato é, Senhor. Ó Deus, desfaz todo engano, desfaz toda crença mentirosa, desfaz agora, Senhor, toda crença falsa, destrói toda mentira, Senhor, a partir daquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar. Te oramos em nome de Jesus, e quem crê e concorda diz amém. E amém. Irmãos, 2 discípulos de Jesus, discípulos que não faziam parte dos 12 apóstolos. Jesus não tinha só 12 discípulos, Jesus tinha muito mais de 12. Apenas 12 eram apóstolos. E 2 desses discípulos que vai citar o nome de um aqui, um era Cleopas, o nome do discípulo de Jesus. Eles estão em um caminho que ligava Jerusalém a um pequeno vilarejo, um povoado chamado Emaús. E eles estão nesse caminho, deixando Jerusalém, regressando para Emaús. Certamente Emaús, o lugar de moradia deles, porque se eles ofereceram lugar para hospedar é porque eles possuíam moradia ali. Então eles estão deixando Jerusalém e voltando para casa decepcionados. Eles estão voltando para casa tristes. O texto vai falar sobre isso, que eles estão voltando para casa tristes, decepcionados, frustrados, desesperançados, desanimados. Essa é a situação daqueles 2 discípulos de Jesus, no caminho de volta para Emaús. E o texto diz que Jesus entra nesse caminho e promove um encontro com aqueles discípulos. E aqui, para que você possa se situar, já temos o Jesus ressurreto. Jesus já havia ressuscitado. Jesus já estava manifestado aqui de forma após esses 40 dias que ele esteve com seus discípulos. Então, em algum momento ali, pós a sua ressurreição, Jesus ele entra no caminho e começa a dialogar, conversar, pregar para aqueles discípulos, e eles não reconheceram. Eles vão reconhecer Jesus lá, quando eles hospedam Jesus. No partir do pão, eles reconhecem Jesus, e ali Jesus desaparece diante deles. E essa experiência, né, nesse caminho, nesse trajeto entre Jerusalém e Emaús, distância que tinha mais ou menos de 10 a 12 quilômetros, era a distância de Jerusalém, era como se fosse uma caminhada a pé daqui para Maruim, mais ou menos isso. Para você ter uma noção da distância. E esse foi o trajeto o qual Jesus caminhou com aqueles homens, aqueles 2 discípulos dele. E eu, meditando nesse texto, o Senhor colocou no meu coração algumas verdades muito poderosas, e algumas lições muito preciosas, e eu queria compartilhar com você essas lições, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração nesses últimos minutos de 2024. Então esteja com o seu coração aberto, e eu quero compartilhar com você aqui
algumas dessas verdades. Primeira verdade, ou primeira lição que a gente pode aprender aqui, é que Jesus quer que você permaneça em Jerusalém. Ir para Emaús, Emaús significa lugar de desistência. Não que o nome Emaús signifique isso, mas nesse contexto da história, Emaús tem esse significado. Nesse contexto do que está acontecendo aqui, Emaús é um lugar de desânimo, é um lugar de desesperança, é um lugar de tristeza, é um lugar de desânimo. Emaús significa isso. Por quê, pastor? Vou explicar para você. Porque eles dizem no texto que eles conheceram Jesus, e está falando isso para o próprio Jesus, mas eles não tinham reconhecido Jesus. Mas o texto diz que eles conheceram Jesus, se tornaram discípulos de Jesus, e eles tinham expectativa de que a esperança deles, eles dizem, olha, nós esperávamos que ele fosse aquele que fosse redimir Israel, ou seja, que libertasse Israel de Roma, que desse independência a Israel e que colocasse Israel de novo no trilho. Nós esperávamos que ele iria fazer isso. Mas acontece que o quê? Não aconteceu como esperávamos. Ele foi preso, as autoridades, os líderes religiosos entregaram ele às autoridades romanas e ele foi condenado à morte, foi crucificado. E depois sepultaram o corpo dele, e aí algumas das mulheres que o serviam foi no túmulo e não encontrou o corpo dele. O corpo dele, certamente, Roma deu um fim ao corpo dele, é o que eles estavam imaginando. E eles estavam ali totalmente frustrados, porque o que eles esperavam não aconteceu. O que eles idealizaram, sonharam, esperaram, não aconteceu da forma como eles estavam esperando. E por isso, eles se põem a caminho de Emaús, deixando Jerusalém. E deixar Jerusalém aqui significa deixar o lugar da promessa. Deixar Jerusalém aqui significa deixar o lugar do propósito. Porque era propósito de Deus que os discípulos permanecessem em Jerusalém. Porque a promessa haveria de se cumprir em Jerusalém. A promessa que foi cumprida em Atos capítulo 2. Atos capítulo 1, Jesus dá uma ordem aos discípulos: permaneçam em Jerusalém. Mas aqueles dois discípulos, decepcionados, desanimados, frustrados, porque não aconteceu o que eles esperavam, eles pegam o caminho de volta para Emaús, abandonando Jerusalém. E isso fala ao meu coração de pessoas que muitas vezes esperavam de Deus algo, esperava de Jesus algo que não aconteceu como essa pessoa esperava. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que durante esse ano esperou que esse ano fosse de um jeito, que esse ano acontecesse coisas, que esse ano fosse um ano de crescimento, de rompimento, fosse um ano de problemas resolvidos, fosse um ano onde talvez algumas adversidades chegassem ao fim. Talvez você criou uma esperança, você criou para esse ano uma expectativa que não foi correspondida. Talvez não aconteceu como você esperava, e talvez você está chegando aqui no final do ano com uma pontinha de decepção, uma pontinha de desânimo, de frustração, de tristeza, porque algumas coisas que você esperava acontecer, não aconteceu. Talvez você está chegando no final do ano pegando o caminho de Emaús, dizendo, olha, eu estou abandonando aqui algumas coisas, eu estou deixando algumas coisas, eu estou desanimado de continuar com algumas coisas, eu estou desanimado de permanecer fazendo algumas coisas, de continuar perseverando em algumas coisas. Perceba, porque não aconteceu como eu esperei. É o que está acontecendo com aqueles discípulos. Eles pegaram o caminho do desânimo. Emaús era o caminho da desesperança, da frustração. Era o caminho daqueles que esperavam e não aconteceu. Perceba isso. Mas uma coisa é importante a gente entender: que embora as coisas não aconteçam como a gente espere, nós não podemos desanimar.
nós não podemos perder a esperança. E muito menos a gente não pode abandonar o lugar da promessa. A gente não pode abandonar o lugar do propósito. A gente precisa permanecer firme, ainda que as coisas não estejam saindo da forma que a gente esperou. Nós não podemos negociar princípios. Nós não podemos negociar valores. Nós não podemos negociar a obediência à palavra de Deus, porque as coisas não saíram como a gente esperou. Talvez eu falei isso, olha, talvez tenha alguém aqui com uma pontinha de desânimo no coração, mas talvez tenha alguém aqui que esteja com o coração tomado pelo desânimo, tomado pela falta de esperança, tomado pela desistência. Pastor, eu estou desistindo porque eu estou cansado. Pastor, eu estou desistindo porque mais um ano, eu estou virando um ano e não aconteceu o que eu esperei, não aconteceu o que eu estava esperando, então eu estou desanimado. Pastor, eu orei, eu jejuei, eu me consagrei, eu busquei a Deus e o que eu esperava acontecer não aconteceu, então meu coração está tomado de desistência, eu estou desencorajado a continuar perseverando, permanecendo em Jerusalém. Mas eu quero dizer para você uma coisa: da vontade de Jesus é que você permaneça em Jerusalém. Você precisa permanecer em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém significa continuar crendo, continuar animado, continuar cheio de esperança. Ou seja, nós devemos manter o nosso coração em Jerusalém. Mesmo quando coisas não saem da forma como a gente espera, nós devemos permanecer com o nosso coração em Jerusalém. Nós devemos permanecer crendo, nós devemos permanecer com o coração cheio de expectativas, cheio de esperança, animados, entendendo que pode não ter acontecido da forma como a gente esperou, mas nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e da forma como Deus vai fazer, é a forma boa, perfeita e agradável para a minha vida. Então escute, Jesus não quer você no caminho de Emaús. O seu lugar não é Emaús, seu lugar é Jerusalém. Não saia, Deus fala com você nessa noite, não saia de Jerusalém. Não deixe que o desânimo governe a sua direção. Não deixe que uma decepção venha dirigir os seus passos. Não permita que frustração venha dirigir a sua vida. O seu lugar é em Jerusalém, o lugar dos que não desistiram, o lugar daqueles que não desanimaram. O seu lugar é Jerusalém. Eu quero dizer para você uma coisa: o plano de Deus para a sua vida não é desânimo. O plano de Deus para a sua vida não é desistência, desesperança. Se o seu coração tem desânimo, desesperança, se o seu coração tem desistência, se o seu coração está tomado por tristeza, eu quero dizer que isso não é plano de Deus para a sua vida. Não é obra de Deus para a sua vida. Porque o Deus que você serve, que eu sirvo, Ele é um Deus que o plano dele para você não é desistência. O plano de Deus para você não é desânimo. Escute o que eu estou dizendo. Não permita que expectativas não correspondidas tome o seu coração, roube o seu coração para o desânimo. Escute, permaneça em Jerusalém, mesmo não entendendo o que vai acontecer agora. Porque aqueles discípulos, eles estavam sem entender. Eles dizem isso a Jesus. Jesus censura a ignorância deles. Jesus diz assim: vocês não sabem, será que vocês não entendem o que os profetas falaram? Existem lugares que às vezes existem coisas que vai acontecer que a gente não entende, irmãos. Mas isso não deve ser motivo para a desistência. Isso não deve ser motivo para o desânimo. Nós devemos permanecer. Permanecer. Permanecer o quê, pastor? Permanecer firmes nos caminhos do Senhor, permanecer obedecendo, permanecer guardando a palavra dEle, permanecer firme, crendo, convicto e confiando no Deus que nós servimos.
Segunda lição que nós podemos aprender nesse texto, versículo 15. Na tela, por favor, verso 15. Olha o que diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O que é que eu aprendo aqui, pastor Denis? Que Jesus vai até o nosso caminho para nos trazer de volta. Nós temos um Deus, irmãos, que o coração dele se move em compaixão por nós. Eu às vezes não consigo acreditar como tem tantas pessoas na igreja que ainda não experimentou esse amor, que ainda não conhece o amor de Deus. Gente que ainda, a Bíblia diz, 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, é porta de entrada. Você precisa experimentar, conhecer, entender, compreender o amor de Deus. Você não pode medir o amor de Deus usando a régua do seu amor. Você não pode medir o amor de Deus usando a régua do amor do seu pai, da sua mãe, da sua esposa. Você não pode medir o amor de Deus usando a régua do amor humano. Nós não vamos conseguir compreender o amor de Deus comparando esse amor com o amor de homens. Você precisa compreender esse amor que perdoa, não somente 7, mas 70 vezes 7. Você precisa conhecer esse amor que entregou o próprio Filho em nosso resgate. Você precisa compreender esse amor que entra no nosso caminho de desistência, para nos trazer de volta para o caminho da fé. Você precisa entender esse amor que não desiste, que nos persegue, que vai no caminho do desânimo, que vai no caminho da desesperança, da desistência, para nos tirar de Emaús e nos colocar de volta em Jerusalém. Esse amor, irmãos. Esse amor. Esse amor que cuida. Esse amor que é longânimo, que é misericordioso, que é compassivo. Esse é o amor de Deus. Quantas vezes Jesus já entrou no seu caminho para te trazer de volta? Só reflita, não responda. Quantas vezes Jesus já entrou no seu caminho de desistência, de incredulidade, de desesperança para trazer você de volta para o caminho da fé? Quantas vezes esse amor entrou no seu caminho? Escute. Ele quer entrar no seu caminho. Talvez você esteja dizendo, pastor, Deus está falando comigo com essa palavra. Escute, é Ele entrando no seu caminho. Pastor, meu coração está queimando enquanto o Senhor está falando isso aí. É Ele entrando no seu caminho nessa noite, para trazer você de volta para Jerusalém, para trazer você de volta para a promessa, para o propósito. É Ele entrando no seu caminho, porque Ele te quer em Jerusalém. O seu lugar não é Emaús, o seu lugar é Jerusalém. Terceira lição que eu posso aprender aqui. Versículo 19, diz assim: Ele, Jesus, 19 na tela, olha lá. Ele, Jesus, lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que Jesus quer que você fale. Jesus quer que você fale. Ele sabe, Ele conhece, até melhor do que você mesmo. Mas Ele quer que você fale. Você sabe como é que a gente chama isso? A gente chama isso de oração.
Ele quer que você fale. Ele sabia, Jesus sabia do que se tratava. Sim ou não? Mas ele diz, do que se trata? Veja, Jesus chega para uma pessoa que precisa ser curada e lhe pergunta, o que você quer que eu te faça? Mas Jesus sabia o que aquela pessoa queria e precisava, sim ou não? Mas ele perguntava, o que é que você quer que eu te faça? Porque ele quer que você fale. Do que se trata? O que está acontecendo? Como está seu coração? O que você está sentindo? Quais são as suas dores? O que te prende? Que tipo de ajuda você precisa? Precisamos falar. Às vezes somos tomados por uma convicção errada de que, pelo fato de Deus saber, ser onisciente, saber todas as coisas, a gente não precisa falar. A gente não precisa levar a Deus em oração essas coisas. Mas nós vamos aprender que Deus tem esse padrão de se relacionar com a gente. Ele quer que a gente fale coisas da gente que Ele já sabe, Ele já conhece. Mas Ele quer que você abra sua boca. Talvez você está nesse caminho de desesperança. Talvez coisas que você esperou esse ano acontecer não aconteceu. Talvez isso está trazendo frustração, desânimo ao seu coração. Talvez você está aqui hoje com o seu coração um pouco deprimido, frustrado por essas coisas. E Ele está dizendo assim, eu quero ouvir da sua boca o que é que está acontecendo com você. Qual é a sua dor, qual é a sua desesperança, qual é o seu desânimo. Precisamos falar, irmãos. Ele quer ouvir da nossa boca. Nós precisamos falar. Conversar com Deus sobre as nossas frustrações. Eu pergunto, para a reflexão, você conversa com Deus sobre suas frustrações? Você conversa com Deus sobre os seus desânimos? Você conversa com Deus sobre suas limitações? Você tem conversado com Deus sobre as suas dificuldades, sobre as suas lutas? Você tem conversado com Ele? Você tem ido em oração até Ele e tem falado com Ele sobre as suas ansiedades, seus traumas, suas decepções? Escute, irmãos. Jesus quer que você fale do que se trata. Pastor, ele já sabe, não é sobre o que ele sabe. Escute, irmãos, quando a gente fala, existe uma obra que acontece no nosso coração. Se você conversar com algum psicólogo, e essa igreja tem bons psicólogos, se você conversar com algum psicólogo e perguntar o quanto é terapêutico falar sobre as dores. Eu fiz terapia 1 ano e 4 meses. E na terapia, as primeiras 10 sessões, praticamente era 50 minutos só eu falando. Aí o psicólogo, quando terminava, o psicólogo dizia assim, muito bem, até a próxima semana. As primeiras 10 sessões foi eu falando. Mas, irmãos, escute, quanto autoconhecimento eu adquiri nessas 10 sessões, porque era eu falando e começando a entender e perceber coisas. Era eu falando e entendendo coisas que eu não entendia, porque estava calado. Falar cura. Escute, existem angústias que está no seu coração que vai sair pela boca quando você falar sobre ela. Por isso que ele pergunta do que se trata. Por isso que você precisa falar. E falar como quem tem um Deus que se importa.
com aquilo que você tem para falar, porque Ele se importa. Então escute, fale. Pastor, Deus já sabe. Não é sobre o que Ele sabe, é sobre a necessidade que eu tenho de conversar com Ele. Escute, existem curas que vai vir só do fato de você falar, botar para fora. Fale do que se trata. Jesus quer que você fale. É assim que a gente sai do caminho de Emaús e volta para Jerusalém. É assim que a gente sai dos caminhos de desânimo, de decepção, de desistência e volta para o lugar da promessa. É assim que a gente volta a crer. É assim que a gente volta a encher o nosso coração de esperança. É quando a gente fala para Jesus do nosso coração. Ele pergunta: do que se trata? Do que se trata? Do que se passa? Quarta e última lição. E aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo a mais. E eu quero que você também dobre sua atenção agora. Jesus quer te devolver a visão. Eu fiz esse destaque enquanto li o texto. Veja, os olhos foram fechados para que eles não pudessem entender que era Jesus. Mas depois, lá no final da história, os olhos são o quê? Abertos. E aqui não é os olhos, como dizia minha avó, minha bisavó, dizia assim, com esses olhos que a terra há de comer. Minha bisavó falava assim. Não é com os olhos, não é a visão física. Ele está falando da visão do entendimento. A Bíblia diz que Jesus falava em parábolas para que eles ouvindo não entendam. Perceba? Então existe uma cegueira de entendimento. A Bíblia diz, se eu não me engano, é 1 Coríntios ou é 2 Coríntios, tenho mais certeza que é 2 Coríntios, 4:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento. Não é que as pessoas estão cegas, precisando andar com a varinha e óculos escuros, não é isso. São pessoas que estão com cegueira de entendimento. Você já ouviu o testemunho de alguém que quando se converte a Cristo, aí a pessoa diz assim, meu Deus, pastor, olha, eu não acredito que eu fazia tudo isso. Pastor, assim, eu nem percebia que eu era tão orgulhoso, eu não percebia que eu era tão rebelde, tão arrogante, tão invejoso. Olha, quando a pessoa converte, por que ele consegue perceber hoje? Porque os olhos do entendimento foi aberto. Ele está conseguindo enxergar coisas, ele conseguiu enxergar coisas que outrora ele não conseguia enxergar. Porque os olhos do entendimento estavam fechados. E perceba, muito do nosso desânimo, muito da nossa desistência, muito das nossas angústias, das nossas desesperanças, é porque a gente está cego no entendimento. A gente não consegue enxergar como Jesus enxerga. A gente não consegue enxergar como deveria enxergar. A gente não consegue enxergar como de fato as coisas são. Nós passamos a ter uma visão distorcida ou limitada das coisas. E ter uma visão distorcida ou limitada faz parte dessa cegueira de entendimento. E pessoas que têm um entendimento fechado são pessoas que vão ser governadas pelas suas decepções. Vão ser governadas pelos seus problemas. Vão ser governadas por aquilo que, por frustrações, aquilo que eles esperavam que ia acontecer e não aconteceu. E você vai ser governado, isso vai tomar o seu coração, vai colocar você no caminho de Emaús, vai tirar você de Jerusalém, do lugar da fé, do lugar do propósito, do lugar da promessa, e vai colocar você em um lugar de desistência, de desânimo. Porque você não consegue enxergar, os olhos do entendimento estão fechados. Para voltar para Jerusalém, os olhos precisam abrir. Por isso que eu digo, Jesus quer
te devolver visão nessa noite. Ele quer devolver visão para que você passe a enxergar o que aconteceu com você esse ano de uma forma diferente. Para que você olhe para tudo que aconteceu em 2024 e você passe a ter um entendimento diferente. Você passe a enxergar as coisas como elas são. Você passe a enxergar o propósito. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Veja. Irmãos, a gente está vivendo um tempo, do ponto de vista do estudo dos fins dos tempos, que a gente chama de escatologia, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de aceleração profética. Muitas coisas estão acontecendo, muitas profecias se cumprindo ao mesmo tempo. Tem muita coisa acontecendo. E o mundo jaz no maligno, mas nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais dominado e controlado pelo espírito do anticristo. Embora o anticristo ainda não foi revelado, mas o espírito do anticristo já está em operação desde os tempos mais antigos. O espírito do anticristo, ele já opera. E o espírito do anticristo, em sua essência, é um espírito de engano, que distorce a verdade, que distorce a informação. O espírito do anticristo é um espírito de fake news. Você conseguiu entender que conseguiu conectar. Que nós estamos vivendo na era da fake news. E isso é fruto de quê, pastor? Do espírito do anticristo, que desinforma, que distorce a verdade, que esconde a verdade, que engana. A essência do espírito do anticristo e a essência do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, Satanás, é uma essência de engano. Então, para tirar um crente de Jerusalém, um discípulo de Jerusalém, e colocar ele em Emaús, só é preciso distorcer a forma como ele enxerga uma verdade. Perceba isso. É só cegar o entendimento. Cegou o entendimento, faltou visão, faltou discernimento espiritual, você vai ser governado por um engano. E governado por esse engano, você vai caminhar a passos largos para longe de Jerusalém. A passos largos para longe do lugar da fé, da promessa, do propósito. Então, nunca foi tão necessário nos nossos dias discernimento espiritual. Embora discernimento espiritual seja um dom do Espírito, eu adquiro discernimento espiritual quando eu mergulho nas Sagradas Escrituras. Nós temos hoje muitos crentes cegos de entendimento, enganados. Satanás engana, vai enganando, por quê? Porque são crentes que não têm profundidade na palavra de Deus. Não leem a palavra. Então escute. A palavra de Deus alimenta a nossa fé, nos sustenta para que a gente permaneça firme em Jerusalém. Não abandone Jerusalém. Seja profundo na palavra. E escute, o Espírito que nos dá discernimento usa como matéria-prima para nos dar esse discernimento a palavra. Você tem que botar a Bíblia para dentro, porque é a matéria-prima para o Espírito Santo nos dar discernimento espiritual. Jesus disse, ele vai fazer, olha o que Jesus disse do Espírito, ele vai fazer, ele vai lembrar a vocês todas as coisas. Qual é o ofício do Espírito Santo? Nos lembrar. Lembrar por quê? Porque ele vai lembrar de algo que a gente já sabe. Se a gente não sabe, ele vai lembrar de quê? Perceba isso. Se cura a cegueira de entendimento com profundidade na palavra de Deus. Porque é na palavra que eu conheço a Deus, sua vontade, seus princípios, seu propósito. Conheço minha identidade, tudo na palavra. A palavra abre. Está no texto, está na história. Foi o que Jesus fez para abrir os olhos do entendimento deles.
Pregou a palavra, começou pelos profetas e foi caminhando pelos profetas. Em todas as sagradas, todo o Velho Testamento foi para explicando a eles que eles não entenderam. Eles saíram de Jerusalém porque eles não conseguiram compreender a verdade. Jesus deu uma aula. Como foi que Jesus abriu os olhos daqueles homens? Dando uma aula a eles. Uma aula de EBD, escola bíblica. Uma aula, os homens, uau! Então a gente não entendeu. A gente está indo para Emaús porque a gente não entendeu. A gente tem que voltar para Jerusalém. Escute, irmãos. A ignorância é mãe do desânimo. A ignorância é mãe da desistência. A ignorância é mãe da incredulidade. Não seja ignorante a respeito de Deus. Conheça Ele e prossiga em conhecê-lo. Tenha anseio em conhecê-lo mais. Porque é isso que abre o nosso entendimento. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Nós precisamos ver as coisas como Jesus vê. Uma visão distorcida pode trazer frustração no nosso coração. E você sabe uma coisa que hoje nós estamos vendo de forma distorcida? A nossa visão de sucesso. Sabe qual é a visão de sucesso que a igreja está comprando? A visão de sucesso que as redes sociais estão ensinando. Principalmente os jovens de hoje em dia. Nossa visão de sucesso está distorcida. Porque a gente está entendendo sucesso segundo o mundo e não segundo Deus. E por que a gente se frustra? Porque a gente está esperando ter o sucesso segundo o mundo. Aí não acontece. Aí a gente entende que é fracasso. Mas Jesus não vê como fracasso, Jesus vê como livramento. A gente vê como fracasso. Mas Ele nos deu um livramento. Porque Ele não quer para a nossa vida sucesso segundo o mundo, Ele quer sucesso segundo Deus. Nós precisamos restaurar a visão bíblica de sucesso, de resultado. Perceba. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui, caminhando por fim. Estamos tentando trazer Jesus para os propósitos que nós estamos criando. Nós criamos nosso propósito e tenta trazer Jesus para ele. Jesus, olha, a gente faz os planos, a gente projeta, e Jesus vem abençoar os meus projetos e os meus planos. Quando, na verdade, nós devemos fazer o quê? Nós devemos buscar a Deus para descobrir qual é o propósito dele para as nossas vidas. A gente está buscando a Deus para Deus vir abençoar o meu projeto. Quando, na verdade, eu devia buscar a Deus para conhecer o projeto que Ele tem para mim. Para eu entrar nesse projeto. Porque sucesso não é os meus projetos sendo executados. Sucesso é eu vivendo aquilo que Deus projetou para a minha vida. Sucesso não é eu estabelecendo planos e esses planos acontecendo. Sucesso é eu descobrindo os planos que Deus tem para a minha vida. E viver esses planos. Isso é sucesso. Agora perceba. Nós estamos tendo uma visão distorcida sobre resultados. Como é que você vê seus resultados esse ano? Como é que você vê seus resultados esse ano? Reflita aí. O que é que vai nortear? O que é que vai nortear para você dizer se seu ano foi bom ou foi ruim? O que é que vai nortear? Sua conta bancária? Que vai dizer se você teve um ano bom ou ruim? Se o seu sonho de consumo foi concretizado? É isso que vai nortear se seu ano foi bom ou ruim? Seu problema resolvido? Pastor, meu problema foi resolvido esse ano. Minha luta chegou ao fim. É isso que vai dizer que se o seu ano foi bom ou foi ruim? É isso? Para a maioria da gente aqui é. Vamos ser sinceros. Quando, na verdade, você sabe qual é a intenção de Deus? Às vezes Deus não vai resolver o nosso problema. Mas Deus vai nos resolver para os nossos problemas.
E isso é sucesso. Talvez o seu problema não foi resolvido, mas você está mais resolvido para os seus problemas. Você chegou com a sua fé mais fortalecida nesse final de ano. Você chegou mais íntimo de Deus. Você chegou, mais conhecendo mais a Deus. Você chegou melhor nesse final de ano, espiritualmente falando. E isso é sucesso. Isso é sucesso. E os problemas que você queria que fosse resolvido, Deus usou para melhorar você. Você entende isso? Então a gente precisa ter a nossa visão aberta para a gente enxergar sucesso e resultado como o céu enxerga e não como o mundo enxerga. E aí, perceba, a gente vai ter uma visão correta. A nossa fé passa a ficar aperfeiçoada. Entenda isso. Muitos estão chegando nesse final de ano fazendo avaliações. E você está avaliando assim, olha, a minha expectativa, pastor, em 2025 é ter uma vida melhor. Talvez você diga isso, pastor, minha expectativa em 2025 é ter uma vida melhor. Mas a expectativa de Deus é te melhorar para a vida. Essa é a expectativa de Deus. Sucesso, irmãos, é crescer por dentro. É crescer em fé. E aí, quando a gente entende isso, a gente faz esse balanço de final de ano, que a gente tem essa tendência, né? Tem muita gente que tem uma depressão de final de ano, porque a gente até, às vezes, sem perceber, a gente começa a avaliar o ano, a gente vê que algumas coisas não aconteceram como a gente quis, e a gente fica meio deprimido no final do ano. Mas é porque você está cego de entendimento. Mas Ele quer abrir sua visão nessa noite. E se você abrir sua visão, você vai celebrar. A alegria vai dar lugar ao desânimo. A alegria vai ocupar o lugar do desânimo na sua vida. A gratidão vai ocupar o lugar da tristeza. E é isso que eu quero convidar você a fazer agora. Quero convidar você a se colocar de pé. Falta 1 minuto para entrar o ano novo. E eu quero convidar você a entrar esse ano com uma visão correta. Com os olhos do entendimento aberto. Enxergando o sucesso que você teve. Enxergando a obra de Deus na sua vida. E aí você diz assim, pastor, mas aquilo que não foi resolvido, você vai pedir graça a Ele para suportar e alcançar a vitória sobre essas coisas. Então você pode fechar os seus olhos agora?